sobre uma outra área das análises clínicas, agora a hematologia. Dentro da hematologia, temos diversos exames que podem ser feitos para avaliação de problemas hematológicos no indivíduo. Vamos focar hoje no hemograma. O hemograma está dividido em 3 partes. No eritrograma, onde são avaliados os eritrócitos, ou seja, as hemácias. No leucograma, onde a gente avalia o sistema de defesa de um indivíduo, todas as células relacionadas aos leucócitos, e as plaquetas. Vamos avaliar cada uma dessas etapas para que a gente possa entender melhor todos os índices que são relacionados. Se você já viu um hemograma, você viu que há um grande número de parâmetros e muitas vezes a gente se perde e não entende o que cada um quer dizer. Mas a gente vai ver que é fácil de relacioná-los e conseguir ter a identificação se há ou não algum problema de saúde a partir daqueles valores. Então vamos lá. Vamos observar a normalidade. Aí está 2 figuras. A da esquerda mostra eritrócitos, que são as células maiores, e os pontos mais escuros são as plaquetas. Na figura da direita, nós temos as células do nosso sistema de defesa, os linfócitos, os monócitos, basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Vamos começar então pelo eritrograma. O eritrograma vai ter informações sobre o número de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, além dos índices hematimétricos. Vamos olhar cada um deles. Observe os eritrócitos, que são as hemácias. O valor de referência varia de 4,2 a 5,6 × 10⁶ microlitros de células. E vai estar aumentado em casos de policitemia e diminuído em casos de anemia. Já o hematócrito vai ter uma classificação para homens e mulheres. Aqui a gente está falando em adultos. Homens varia de 39% a 49%, mulheres de 35% a 45%. O hematócrito ele está relacionado com o volume de eritrócitos em porcentagem e é dado por essa fórmula aí. Número de eritrócitos multiplicado pelo volume corpuscular médio de uma hemácia. Vai estar aumentado em casos de desidratação, queimaduras, vômitos, policitemia e exercício físico extremo. Vai estar diminuído em caso de anemias. Então vamos unir as informações. A diminuição do número de eritrócitos e a diminuição do número de hematócrito já é um indicativo de anemia. O outro índice é a hemoglobina. Observem os valores de referência. Para homens varia de 13,6 a 17,5 e mulheres de 12 a 15,5. O valor crítico da hemoglobina, que é a proteína responsável pelo carregamento de oxigênio no nosso organismo, que fica no interior do eritrócito, vai ser de menos 7 gramas por decilitro. Se o paciente chega a esse valor extremo diminuído de hemoglobina, ele vai ter um indicativo de transfusão sanguínea. Vai estar aumentada em casos semelhantes às condições citadas para o hematócrito e diminuída em caso de anemia. Então, se nós tivermos os 3 parâmetros diminuídos, nós temos diagnóstico de anemia. E aí cabe ao médico avaliar que tipo de anemia esse paciente apresenta. Ferropriva, megaloblástica ou outra. Em relação aos índices hematimétricos, os índices hematimétricos vão nos dar informações em relação à concentração de hemoglobina, tamanho e cor desses eritrócitos. A hemoglobina é responsável pela cor, já que nela está o ferro. Então, observe aí, o volume corpuscular médio é dado pela fórmula hematócrito
dividido pelo número de eritrócitos e vai representar o tamanho médio dessas hemácias. O valor de referência varia entre 80 a 100. Se for maior do que 100, esse paciente vai apresentar macrocitose, aumento excessivo do tamanho do eritrócito. E se tiver diminuído, microcitose. Ele vai estar aumentado em casos de hepatopatia, abuso de álcool, anemia megaloblástica e recém-nascidos. Também pelo uso de determinados medicamentos, como metotrexato, fenitoína e zidovudina. Vai estar diminuído em anemia ferropriva e talassemia e pode estar normal ou diminuído em casos de anemias decorrentes de doenças crônicas. Aí está a figura de uma macrocitose. Vejam a diferença daquela primeira figura observada no início da aula. As hemácias aí estão em tamanho bastante diferenciados, bem maiores do que visto anteriormente. Outro índice hematimétrico é a hemoglobina corpuscular média, com valor de referência entre 26 a 34. A fórmula está aí. HCM é igual ao valor de hemoglobina pelo número de eritrócitos. Então vejam, por esse índice nós podemos avaliar a quantidade de hemoglobina que nós temos no eritrócito e, consequentemente, determinar a coloração dessa hemácia, que vai ser hipocrômica e apresentar microcitose em casos de valores abaixo de 26 e em valores acima de 26, macrocitose. Outro índice é a concentração de hemoglobina corpuscular média, CHCM, que varia de 31 a 36, o valor de referência. Vai ser dado pela razão entre a hemoglobina pelo volume corpuscular médio multiplicado pelo número de eritrócitos. Essa concentração de hemoglobina indica então a coloração propriamente dita, já como eu disse para vocês, que é na hemoglobina que nós vamos ter a coloração característica dessa hemácia. Então, a partir desses valores a gente pode determinar se esses eritrócitos estão hipercrômicos, normocrômicos ou hipocrômicos. A hipocromia normalmente ocorre por deficiência de ferro, talassemia ou até mesmo por intoxicação de chumbo. Vejam aí a figura mostrando a hipocromia. Ela é muito mais presente, o aumento dessa porção mais clara no centro dessas hemácias. A forma hemática também pode designar algumas alterações, alguns problemas de saúde. Ela é determinada por um termo, anisocitose. A anisocitose ela vai ser identificada por alterações no RDW. Existem dois tipos, o RDW-SD, que deve estar abaixo de 45%, e o RDW-CV, que deve estar abaixo de 15%. Em casos de aumento, a gente vai ter aí diferentes tamanhos que podem ser caracterizados pela pecilocitose, por diferentes formatos, ou macro, micro e normocitose. Temos aí uma figura que mostra a anisocitose. Vejam que há diferentes tamanhos dessas hemácias e até alguns formatos diferentes. Tem uns ali em forma de foice, que pode vir a ser um indicativo de anemia falciforme. Vejam a pecilocitose, olhem os diferentes formatos que nós temos nesta figura. Hemácias espiculadas, hemácias ovaladas, hemácias sem o formato normal, arredondado, como se fosse uma bala soft. Vamos agora passar para o leucograma. Como eu disse para vocês,
O leucograma vai dar as informações relacionadas ao sistema de defesa do indivíduo, a porcentagem da quantidade das células do nosso sistema de defesa. A partir daí, nós podemos determinar se há algum processo inflamatório ou infeccioso. A referência que nós temos do número de leucócitos está entre 3,4 a 10.000 vezes 10 na 3 microlitros e vai estar aumentado em casos de infecções e doenças hematológicas malignas, podendo estar diminuído por anemia aplástica, deficiência de vitamina B12 e folato, etanol, uso de cloranfenicol e também em casos de diminuição de sobrevida do indivíduo. Dentro do leucograma, nós temos então o valor do número de leucócitos e um leucograma diferencial, que nós temos ali a determinação da porcentagem de cada uma das células desta linhagem. Os neutrófilos segmentados, observe a figura de como é essa célula, tem o valor de referência de 1,8 a 6,8. E vai estar aumentado em casos de infecções bacterianas ou em caso de infecções virais bem no início do processo. Também em inflamações crônicas e agudas, em presença de tumores e cetoacidose diabética. Vai estar diminuído em caso de anemia aplástica, deficiência de vitamina B12 e folato, e também pode ser induzida por fármacos como o cloranfenicol e as sulfonamidas. Outro tipo de célula do nosso sistema de defesa são os bastonetes. Observe a figura. A referência dele em relação à quantidade vai de 0 a 0,5. É bem baixo. Por quê? Porque os bastonetes, elas são células jovens do nosso sistema de defesa e só vão estar elevados quando o paciente estiver num processo infeccioso importante em que os neutrófilos, outras células do sistema de defesa já foram destruídas e a medula está tendo que produzir células jovens e liberá-las antes do amadurecimento para que haja o contínuo processo de defesa. Se essas células forem começadas a ser lançadas precocemente na corrente sanguínea, significa que o processo infeccioso está bastante intenso. E aí nós temos a caracterização do desvio à esquerda, que é o aumento da presença de granulócitos jovens no sangue periférico. Ou seja, o aumento da presença de bastonetes no nosso sangue. Quando isso ocorrer, é indicativo de uma infecção. Importante. Outra célula são os linfócitos, também uma célula de defesa, como vocês podem observar, importante, que está correlacionada com as infecções virais. O valor de referência varia entre 0,9 a 2,9. Também podem estar relacionados com alguns tipos de leucemias linfocíticas, o seu aumento, além de infecções crônicas, reações alérgicas e reações a fármacos e doenças autoimunes. Vão estar diminuídos em enfermidades relacionadas à imunodeficiência, principalmente no caso de HIV. Outra célula é o monócito. Observem a figura. O monócito ele já tem um núcleo muito maior, diferentemente do bastão, em que o formato desse núcleo era menor, mais fino. O valor de referência é de 0,1 a 0,6 e vai estar aumentado em casos de infecção, inflamação e tuberculose, diminuído quando há uma infecção bacteriana disseminada. Esses aumentos e diminuições estão caracterizadas diretamente com a função de cada célula. Outra célula são os eosinófilos. Veja como ele é diferente. O eosinófilo apresenta grânulos no interior do citoplasma que caracteriza bem esta célula quando observado microscopicamente.
e ele tem valor de referência de 0 a 0,4. Então é possível que num leucograma não haja a presença de eosinófilos. Quando que esse eosinófilo vai aparecer de forma importante? Um aumento significa o quê? Reação alérgica ou processo parasitológico. Então, alergias, reações de hipersensibilidade, invasão de tecidos por parasitas e doença infiltrativa pulmonar podem gerar o aumento dessa célula. A diminuição vai estar relacionada com infecção bacteriana disseminada. Nós temos também os basófilos, que são células que não têm muita quantidade também no nosso organismo. Observe aí, diferentemente do eosinófilo, ele tem grânulos pretos no interior do seu citoplasma. O eosinófilo apresentava grânulos avermelhados e vai estar aumentado em reações de hipersensibilidade e doenças mieloproliferativas. Então, as principais células que nós devemos observar aí num processo infeccioso são os segmentados, que são os neutrófilos, e os linfócitos. Os eosinófilos podem ter um aumento, principalmente em caso de alergias e parasitoses. Observe esse exemplo. Nós temos aí leucócitos no valor de 2 vezes 10 a 3, abaixo do valor de referência. Bastonetes 10%, neutrófilos 20%, linfócitos 65%, 1% de eosinófilos, ausência de basófilos e monócitos 4%. O que você consegue identificar de alteração? Então, o número de leucócitos está baixo. Nós temos também um aumento significativo de bastonetes, uma diminuição importante de neutrófilos e um aumento significativo de linfócitos. O que isso quer nos dizer? Então veja, se os leucócitos estão diminuídos, isso caracteriza uma leucopenia. Bastonetes aumentados, desvio à esquerda. Neutrófilos diminuídos, uma neutropenia absoluta. Por que uma neutropenia absoluta? Porque nós temos uma diminuição de neutrófilos que está gerando a leucopenia. Então, foi a queda dos neutrófilos que diminuiu significativamente a queda de leucócitos totais. A linfocitose acaba sendo relativa. Se cai o número de segmentados, consequentemente tem que aumentar o número de linfócitos para que haja o combate da infecção. Então temos nesse exemplo um diagnóstico de infecção aguda. Por quê? Porque nós temos aí um grande combate, de células segmentadas, que a gente viu que acontece principalmente em casos de infecção bacteriana. Então esses soldados, podemos dizer assim, estão caindo e a medula óssea tendo que liberar células, bastões, células jovens do nosso sistema de defesa para compor essa linhagem. Então uma infecção aguda inicial que deve ser combatida imediatamente. Então vocês vejam, um hemograma não é tão complexo assim de ser avaliado. Basta a gente olhar com calma, primeiro o eritrograma, depois o leucograma. As plaquetas têm o seu valor de referência para mais ou menos, conforme as doenças que podem alterar o complexo de coagulação sanguínea. Então é possível que a gente possa olhar um hemograma e poder fazer a análise de forma tranquila e orientar o paciente se existe alguma alteração ou não, se ele deve procurar o médico e ter as orientações necessárias.